Então vamos lá, galera. A gente já entendeu agora o que são dados e informações, os tipos de dados que a gente tem no mercado, que a gente tem dentro de casa. A gente já chegou também na definição de o que é mais focado em performance, o que é mais para alcance ou aquisição de usuários. E também já falamos sobre a nossa persona-alvo. Vamos para a prática então. Para fazer então qualquer campanha, seja de Google ou Facebook, por exemplo, é importantíssimo que a gente tenha, antes de mais nada, o objetivo maior dessa campanha. É uma campanha para geração de leads, para geração de venda, para visitas na página, para conseguir likes no Facebook, no Instagram. Depois que você entende esse objetivo maior, então esse maior KPI que você vai medir, a gente então tem que pensar, ok, qual é o público-alvo que eu vou então agora direcionar todos os meus anúncios? A gente já falou sobre os públicos de first, second e third party. Como é que você conseguiria fazer isso dentro do Facebook especificamente, se você não tiver uma DMP? Tá? DMP, para quem quiser saber um pouco mais, acessa aqui do lado, você vai entender exatamente o que é uma DMP. Mas vamos lá. Você tem aí o seu site e você quer usar os dados de first party, que a gente falou que são os dados mais precisos, os dados comportamentais. Como é que você costuma fazer isso então? Pega lá um pixel do Facebook, do Google, coloca naquela sua página, em algum evento específico, e vai disparar esse pixel dentro de um público-alvo, dentro do seu Facebook ou no seu Google. Isso vai fazer o quê? Você vai ter uma população, você vai ter um grupo de cookies daquele determinado comportamento, daquela URL, que vai te dar um dado de first party, então para você fazer um retarget ou um remarketing. Ok, tem ali o seu first party acontecendo, tudo legal. Como que você conseguiria usar então um público de second party nesses caras? Você conseguiria então fazer da mesma forma que alguém tem ali um público criado, seja em algum pixel ou em alguma DMP específica, e aí então há essa troca de dados entre as partes, tá? Uma prática bem comum no mercado, que sinceramente nós não recomendamos, e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados vai ficar bem chato, é quando o pessoal começa a mandar listas de e-mail para lá, para cá. Essas listas de e-mail, elas são muito complicadas, pessoal, principalmente porque expõe a privacidade das pessoas e não é legal ficar trafegando dados sensíveis assim. Com a LGPD vai todo mundo rodar. Então, se eu fosse você, eu continuaria nos dados cookies. Mas basicamente é o que? Usar então esse pixel, ou então essa DMP, trafegando dados de second party entre parceiros específicos. E aí então, quando você não tem um pixel, ou quando você vai simplesmente direto no Facebook setar essa campanha, esse público-alvo, de acordo com a sua persona, você está fazendo o quê? Você está consultando a base do Facebook para que você faça uma compra dos dados de third party do Facebook. Então, quando você pega esse público-alvo e coloca ali homens, tantos anos, mulheres, região tal, etc., é como se tivesse alguém numa biblioteca lá dentro do Facebook perguntando, base do Facebook, homens. Ele vai lá e pega um grupo de cookies onde está escrito que ali tem uma chance maior de ser homens. Depois, interessados em futebol, interessados em basquete, região de São Paulo, ele está agrupando dados. Lembra da estatística, quando a gente falava de contém, não contém, está contido? É exatamente isso. Você está chegando no Facebook e montando um grupo, uma população de cookies com aquelas determinadas características. Isso, então, são os dados de third party comprados direto no Face ou direto no Google. Você está comprando dados dele. Não à toa que quando você faz uma campanha aberta, ela tem um CPM, o custo por 1000 impressões, menorzinho. Você já consegue comprar por 20 centavos, 1 centavo até consegue. Mas quando a gente então vai agrupando esses dados, essas camadas de dados, o CPM vai subindo. Por quê? Porque você está refinando o seu público-alvo. Pensa num tiro de sniper ali, tem que ser muito preciso. Então, você vai ter que pegar várias camadas e as pessoas vão diminuindo aquela base. Da mesma forma, quando a gente pega então os dados de algum provider, algum terceiro, que é o caso do nosso Audience Marketing. Então, quais são as bases de dados externas que a gente consegue trazer para dentro do Facebook para que você também use como um dado de third party ou de second? É o mesmo princípio. Mas o que difere então os dados de Facebook ou de algum data provider específico? Se a gente fosse ver, na verdade, tanto o Face quanto o Google, eles são imensos e os data providers os maiores do mundo. Porém, eles têm uma metodologia de segmentação. Quando eu pego um outro data provider, eu posso estar abrindo um leque, porque a internet não se resume simplesmente ao Google e ao Facebook. E eu posso estar trazendo dados com uma outra metodologia de segmentação. Então você está ampliando o alcance ou ampliando uma forma de trabalhar com esse pessoal.
Por isso que é importante a gente sempre ter o nosso objetivo lá em cima. A primeira coisa que a gente falou, se é alcance, se é performance, etc. E a gente também entender qual o tipo de dado que eu tenho e usar eles de maneira correta.